Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e hoje neste vídeo, neste Almanaque Apologético, nós falamos sobre vários assuntos mais livres, né? Nós vamos falar aqui sobre um artigo muito interessante que eu vi aqui, que é recomendado por um amigo, muito interessante, que fala sobre e os milhões mortos pela Santa Inquisição, né? Perguntam e eu respondo. Certo, pessoal? Esse é um assunto interessante, tem a ver com história, vocês vão gostar muito, tá certo, pessoal? Desde já peço para que vocês apoiem o canal, pessoal, curtam, inscrevam-se no canal, comentem, curtam o vídeo, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações, tá certo, pessoal? Para que vocês sejam notificados, pessoal, apoiem. O canal tem muitos inscritos, mas preciso de apoio, pessoal. Ajude cada vídeo aí a terem mais de 1000 visualizações, pessoal. Bombem. Eu tenho outros canais também, estão aqui na descrição e vocês podem apoiar se inscrevendo neles também, tá bom? Eu tenho um canal de desenho, eu tenho um canal de saúde e vocês podem apoiar aí o meu trabalho, meus vídeos aí. Tá bom, pessoal? Então, isso aí, neste artigo aqui, muito interessante, do Reinaldo Azevedo, está publicado aqui, né, na Veja, muito interessante, né, que traz sobre essa questão, né, que vemos muita bobagem, né, de ateístas, céticos, alegando, né, que a Inquisição lá matou milhões, a igreja matou bilhões de pessoas, né, mais pessoas que tinham na Europa inteira, né. E será que isso é verdade, pessoal? O que é Inquisição? O que é tudo isso? Esse é um tema histórico, né? Tem mais a ver com o lado católico, mas tem a ver com a história, sim, no sentido que é importante conhecer os fatos. Certo, pessoal? É verdade isso, né? Então, eu já respondi isso muito no Logos, pessoal. Lá tem fontes acadêmicas, historiográficas, historiadores falando, não são palpiteiros e nulos aí de YouTube, né? Dando palpite, vou falando bobagem. Né? Então, lá eu posto fontes, pessoal, nesse sentido, certo? Então aqui, ó, escrevi alguns posts que os verdadeiros valores essenciais do cristianismo certamente conduzem um juiz a um bom caminho. Isso se o crucifixo estivesse em alguns tribunais para isso. Mas a razão, como eu já expliquei, é outra. Sempre que se fala do cristianismo, conjugam-se as mais variadas correntes de difamação da religião, especialmente do catolicismo. Tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui, corrigir alguns erros, algumas injustiças, né, falando sobre isso. Pessoal. Então, escrevi em alguns posts que os valores essenciais do cristianismo, né, como já está aqui, já falamos, né, que foram foram se formando ao longo da história, certo? A mais recente, historicamente falando, e mais poderosa, claro, é o marxismo, né, essa droga, né, tranqueira, né. Atrocidades foram cometidas por autoridades eclesiásticas em quase 2000 anos de história. É verdade isso, né? Foram sim, e a própria igreja se debruçou sobre isso, né? Então, uma das técnicas da militância política que deveria causar repúdio aos historiadores é distorcer os fatos para vender uma ideologia. Infelizmente, no Brasil e em boa parte do mundo, quando o tema é religião, a irracionalidade predomina, em nome da razão. Nos colégios, nos cursinhos, nas universidades, professores se referem aos milhões mortos da Inquisição, né? Por exemplo, para tentar criticar não aquela igreja do passado, mas a do presente. Né? Parece que não há diferença entre as práticas do século XVII e as do século XXI. Imagine se todas as barbaridades que os cientistas já cometeram, na comparação com o que sabemos hoje, fossem usadas para considerar a ciência. Então, um discurso brutalizante. Religião não é ciência, gritará alguém. De fato, a crença não é um objeto que possa ser dissecado à luz das leis da natureza, mas existem uma ciência teológica e uma ciência moral que remetem ao conjunto de experiências e conhecimentos acumulados no terreno da fé. Adiante. Certo? Ao longo do tempo, por bons e maus motivos, a igreja foi uma inimiga poderosa de poderosos. Misturou-se e não se distinguiu da política durante um largo período. E foi, nem poderia ser diferente, alvo de difamações. Uma delas diz respeito justamente aos tais milhões de mortos da Inquisição. Uma leitora, Teresa Cristina, manda o comentário que segue. Ao responder a ela, respondo a dezenas, talvez centenas de outros comentários de igual teor. Leiam. Reinaldo, você pode até discordar da Liga Brasileira de Lésbicas, é um direito seu, mas negar parte da história do cristianismo no seu discurso é inaceitável. As acusações feitas à Liga hoje por você já foram práticas do cristianismo. Não vamos esquecer da Santa Inquisição, momento que sabemos muitos morreram, foram torturados, sofreram perseguição religiosa e que a proteção da vida não foi lembrada.
Seria bom também, se tivéssemos como voltar no tempo, perguntar aos africanos que vieram no Brasil sobre perseguição religiosa. Só para lembrar, a Inquisição foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Mandou para a fogueira milhares de pessoas, como você mesmo falou, crime simplesmente por não concordar com eles. De que mesmo a Liga está sendo acusada, contra fatos estão argumentos. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é uma comunicação que está aqui no artigo, só estou transmitindo, tá bom, pessoal? Eu só estou falando aqui de argumentos, tá bom? De fontes. Note aqui, estou fazendo as minhas observações, que ela aqui não citou fonte alguma, né? Cadê fonte? Cadê prova dessas alegações totais? Provas evidenciais. Então, o que nós vemos em muitos ateístas, esquerdistas, né, ideológicos pela internet, né, é muita alegação, muito papo e pouca fonte, pouca evidência, com aquele preconceito tradicional de que a igreja foi contra o conhecimento, foi contra a razão, a igreja matou cientistas. Eu já postei, pessoal, há um tempo, né, desafio aqui no meu canal, desafiando qualquer cético ateu me dar um nome de um só cientista que foi morto pela igreja, pela Inquisição, em nome da ciência. E não vale Galileu nem Giordano Bruno, né, eu já expliquei por quê. E aí, vocês ficam sem razão, ficam sem nada para falar, porque nós vemos que é totalmente contrário, né? A igreja, sim, sempre patrocinou o conhecimento, favoreceu a ciência, tá certo, pessoal? Então, um monte de balela que esse pessoal fala, esquerda, ateísta fala, que a igreja ensinou a terra plana, que a Idade Média era isso e aquilo. Pura bobagem, não tem prova nenhuma, tá certo, sobre isso. Comento. Em primeiro lugar, não acusei a Liga Brasileira de Lésbicas de coisa nenhuma, só de intolerância. Quanto à Santa Inquisição, republico um texto do site católico Veritatis Splendor, Memória e Ortodoxia Cristãs, que põe as coisas nos seus devidos lugares, com as necessárias referências bibliográficas. Tá certo, pessoal? Esse site aqui é do meu amigo Alessandro Lima, um site muito bom, católico, recomendo, tá? Para quem quer conhecer aqui a doutrina, a história. Tá? Quem ainda estiver disposto a aprender alguma coisa vai se surpreender com o texto. Quem já sabe ficará satisfeito com a divulgação dos fatos, ou vai se zangar porque a mentira lhe é útil. Né? Tem gente que se satisfaz mais na mentira do que na verdade. Né? E há sempre aquele que não vai querer aprender nada. O Reinaldo está dizendo que a Inquisição foi bolinho. Atenção, tá que nem lá o eu ateu, né, que respondeu meu vídeo dizendo a Igreja Católica era boazinha, né, tal, não respondendo nada com nada, né, pessoal? Atenção, a fase do terror da Revolução Francesa matou em um ano milhares de pessoas. Os números variam de 16 mil a 40 mil, muitas vezes mais do que a Inquisição em 4 séculos. Fidel Castro fuzilou sozinho muito mais do que o Santo Ofício ao longo da história, 17 mil pessoas. Se considerarmos então os mais de 80 mil que foram afogados tentando fugir da ilha, Mao Tse Tung matou 70 milhões, Stalin 25 milhões, Hitler 6 milhões. Ou seja, nós vemos que a Inquisição Francesa, em nome do mundo, da razão, né, e do mundo sem Deus, matou cientistas como Antoine Lavoisier. E aí, como é que fica? Pai da química. E aí, como é que fica, pessoal? Isso os ateístas não falam. Né? Eles gostam de falar que somente a igreja, né, matou ali conhecimento, sendo que é pura mentira isso que eles alegam. Tá certo, pessoal? E nós vemos aqui que o humanismo secular ateu, em nome do mundo sem Deus, causou os maiores genocídios da história. Né? Não, senhores, eu não estou negando que a igreja tenha praticado brutalidades. Como vocês verão, é preciso separar a Inquisição, instituição, das pessoas que praticam. Obviamente que é como você querer jogar fora toda a justiça porque há maus juízes, porque há maus delegados. É absurdo, né? Como vocês verão abaixo, no entanto, ela podia ser muito mais branda do que os tribunais civis. Mas isso é o de menos, como invariavelmente os que querem mandar a igreja, mesmo a de hoje, para o banco dos réus, costumam mandar para o trono Robespierre, Fidel, Mao, Stalin, etc. Né? Leia um artigo, reflita e pesquisa. Então esse artigo aqui muito interessante está lá no blog do Veritatis. Tá certo, pessoal? Eu vou aqui ler porque pode ser pessoas que não conhecem, tá bom? A Inquisição exterminou 30 milhões de pessoas. Para muitos, esses supostos dados de milhões de mortes são as provas claras e literais do obscurantismo e corrupção da Igreja Católica durante a Idade das Trevas. Podemos então afirmar a veracidade destes números
que pressupõem que um verdadeiro holocausto foi promovido por parte do clero da Igreja Católica? É comum vermos na literatura secular, em filmes e documentários, pior, nas escolas do ensino fundamental e médio e até em faculdades e universidades, a afirmativa de que a Igreja torturou e matou milhares, alguns dizem milhões, de pessoas aniquiladas pela Inquisição. Há também diversos ambientes acadêmicos do Brasil em que é nítido tal interpretação. São muitos autores e professores universitários a partilhar dessas objeções. É inegável a atuação da Inquisição, assim como os julgamentos. Qualquer contraposição é uma aberração, um erro grotesco de história. A crítica veiculada neste texto é dirigida aos números de mortes e incidentes referentes aos cerca de 386 anos de atuação deste tribunal eclesiástico. Eu já falei sobre isso, pessoal, a Inquisição não é uma só, foram 3 em períodos distintos. Tá bom, pessoal? Muitos podem até dizer que números não importam, contudo ela matou e torturou. A questão é que nessa situação os números representam o maior pretexto e fonte de contradições e temática, pois tendem a alimentar e propagar a ideia de uma tragédia histórica sem controle, um crime, um perverso e criminoso ato vindo da Igreja contra a humanidade. Não levando em conta os fatores, o contexto e as posições religiosas da época, estaria correto colaborar com essas argumentações e afirmações? Teria sido uma ferramenta de perseguição e extermínio de quem ousava pensar diferente? Ou trata-se de posições subjetivas oriundas do homem contemporâneo? Vale salientar que estas sociedades eram claramente ligadas ao bem e à alegria social, e da religião em função da fé cristã, como diz o historiador Daniel Hopes também. Tinham como ferramentas de prevenção a condenação de grupo ou indivíduo, para evitar a contaminação de confusões e divisões que ruíam todo o sistema e ordem social da época, além de evitar a propagação de heresias e divisões entre os fiéis da cristandade. Assim, os códigos penais abraçavam e previam comumente a tortura e a morte do réu. E o povo entendia que esses eram os principais jurídicos inquisitores, que evitavam a expansão de cismas e heresias, lembrando o pessoal que não tinha essa separação de igreja e Estado, como tem hoje, certo, pessoal? A heresia era um crime capital, tá, pessoal? Não tinha esse secularismo que tem hoje, essa mentalidade secularista, tá? Então é preciso entender o momento, tá certo? Mas seriam verdadeiros esses índices sobre a Inquisição? Ou é maquinação vinda dos inimigos da religião que tiram proveito não só da Inquisição ou das cruzadas, centram-se também nos erros e faltas morais de alguns filhos da igreja para fazê-los de cavalo de batalha na sua guerra contra a religião e para perpetuamente as estarem lançando em rosto à igreja? Como disse o historiador Padre W. de Vivier, fato que é da natureza da igreja provocar ira e ataque do mundo, segundo Hilaire Belloc. Hilaire Belloc. A principal finalidade do artigo não é amenizar os efeitos da Inquisição ou fazê-la mais branda, mas trazer à tona os fatos e verdadeiros números da referida instituição, cujos estudiosos sérios testemunharam, para que possamos construir uma justa interpretação do tema, sem nos veicularmos a nenhuma propaganda anticatólica, ou antirreligiosa. Porque os ateístas, esses ateístas gostam de alegar isso. O Hitchens lá escreveu aquele livro dele. Então, alegar essa questão, colocando tudo no mesmo lugar, generalizando tudo. Não se pode fazer isso, tá, pessoal? Vamos tomar como referência as atas do grande simpósio internacional sobre a Inquisição, em que 30 grandes historiadores participaram vindos de diversas confissões religiosas para tratar historicamente da Inquisição, proposta motivada pela Igreja. O Papa João Paulo II afirmou certa vez, na opinião do público, a imagem da Inquisição representa praticamente o símbolo do escândalo, e perguntou até que ponto essa imagem é fiel à realidade. O encontro realizou-se entre os dias 29 e 31 de outubro de 1998, com total abertura dos arquivos da Congregação do Santo Ofício e da Congregação do Índice. As atas desse simpósio foram anos depois reunidas e apresentadas ao público sob a forma do livro contendo 783 páginas, intitulado originalmente de La Inquisizione, pelo historiador Agostinho Borromeu, professor da Universidade de La Sapienza de Roma. O mesmo historiador lembrou: para historiadores, porém, os números têm significado.
Então, pessoal, este é o assunto definitivo. Então, nós vemos aí que não faz sentido, tá certo, pessoal? Essas alegações que esses ateístas céticos fazem, tá bom? Nós vemos aqui que não fazem sentido algum, tá certo, pessoal? E aqui vocês podem ver. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.